Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 5, versículos 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem do lago de Genezaré. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Mestre, Mestre, minha filhinha está morrendo. Vem e põe tuas mãos sobre ela, para que ela viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos dos médicos, gastara tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na ponta do seu manto. Ela pensava: se eu ao menos tocar na ponta de seu manto, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força saía dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo que estava curada, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: Filha, tua fé te curou. Vai em paz, fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha acaba de morrer. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta que tenhas fé. Não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão. Uns estavam chorando, outros gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão? Por que esse choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da criança, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Então Jesus entrou no quarto da criança, pegou a mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha apenas 12 anos. Todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém falasse a respeito daquilo e mandou que dessem comida à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, rádio ouvintes, amados e amadas de Deus,
Vamos meditar a palavra. Desejo que você em casa faça essa experiência. Que você possa se deixar tocar pelo poder da palavra. É Deus quem nos fala. A primeira leitura do livro da sabedoria, nós encontramos uma mensagem muito importante para os dias de hoje. O nosso Deus é o Deus da vida e não da morte. Ele criou todas as coisas para que existam, e as criaturas do mundo para serem saudáveis. Não é a morte que deve reinar sobre a terra, é palavra de Deus. Não é a morte que deve reinar sobre a terra, mas a justiça, o poder de Deus. E o autor diz: Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e os fez para serem imortais. Observe, Deus nos fez para a imortalidade. Talvez você esteja perguntando: e de onde vem a morte? De onde vem o mal? O autor explica: a morte e todo o mal provém do inimigo de Deus. Eu não gosto de dizer o nome dele. Você sabe de quem eu estou falando. E a Sagrada Escritura diz que ele é o autor de todo o mal. E de fato é. Sabemos disso. O saudoso padre Léo dizia: é o encardido. E a Sagrada Escritura diz que ele é o autor do pecado. E Paulo diz: o salário do pecado é a morte. A morte é decorrência da fragilidade humana, da natureza mortal. Mas o nosso Deus é o Deus da vida, pois Ele nos fez para a imortalidade. Essa é a grande mensagem da primeira leitura. Que você possa compreender. E concluo o comentário da primeira leitura dizendo-lhes o que o Paulo apóstolo nos ensina. Quer vivamos, quer morramos, somos de Cristo. Que maravilha! E a nossa vida tem sentido à medida que estamos unidos a Ele. E em estando unidos a Ele, com certeza, venha o que vier, estaremos sempre muito bem. Foi por isso que nós rezamos o Salmo 29, que é um canto de exultação. Eu vos bendigo, ó Senhor, pois me livrastes da morte. Eu vos exalto, ó meu Deus, porque sois o Senhor de minha vida. Sois o Senhor do tempo e da história. Compreenda. Você sabe o que é o tempo? Pense. O tempo é algo que se mede. Tem começo, meio e fim. É o cronômetro que marca, porque tudo que é temporal tem fim. Mas o que dá sentido ao tempo, escute-me, não é somente a marca cronológica do que fica, do que acontece. O tempo só tem sentido quando ele está carregado da eternidade. A primeira leitura. Deus nos criou para sermos imortais. Compreenda. Tome posse dessa palavra. Que ela ilumine sua mente. E você possa talvez voltar hoje aos braços de Deus. Você que se afastou dele. Que há muito tempo nem se lembra dele. Volte e sinta a ternura da onipotência amante de Deus por você. Por isso, na segunda leitura, São Paulo escreve aos Coríntios, quer falar à sua comunidade de Corinto. Na época, Corinto era uma cidade importante, rica, e São Paulo quer ensinar como devemos viver. Ele diz: se houver amor, se houver
igualdade, como está escrito, quem recolhe muito não terá sobra, e quem recolhe pouco não terá falta. Que ensinamento! Que ensinamento para esse mundo egoísta! Descobramos a razão da miséria, da fome. Vocês sabiam que a fome hoje, sobretudo na África, mata muito, muito mais do que a Covid-19? Mas ninguém fala disso. São milhões de pessoas que morrem todo dia de fome. E a palavra vem iluminar para dizer: se houver amor, se houver igualdade, se os poderosos desse mundo, as nações que gastam bilhões de dólares em armas, se convertessem, os que recolhem pouco, os que têm pouco, não teriam a falta do necessário. Porque aqueles que têm muito não vão querer mais sobras, aprenderão a dividir. É palavra de Deus. Como a palavra de Deus convence a gente de que é verdade, verdade que o mundo não aceita, mas nós tomamos como verdade que nos conduz à vida. E dessa verdade não nos afastaremos. Negaremos as ideologias materialistas do mundo. Nós a rejeitamos, porque carregamos mais do que filosofia, mais do que princípios, carregamos dentro de nós a palavra de Deus que salva. Você está compreendendo? Faça um esforço para que vocês compreendam, porque em compreendendo a palavra, vocês serão muito mais felizes no Evangelho. Vamos meditar o Evangelho juntos? Faça comigo esse itinerário. Vamos nos situar no contexto. Imagine, Jesus atravessa o lago de Genezaré. Uma travessia de 12 quilômetros. Do outro lado, encontra uma grande multidão que o esperava. E da barca ele se põe a ensinar ao povo. É uma imagem linda, bela, Deus falando aos nossos corações, como nos fala hoje, e quer falar a você, até em particular, no silêncio de sua alma. Mas, você se lembra? Ali acontece algo surpreendente. Um homem sem religião, com certeza. Tudo indica que ele era um funcionário de Roma. Ele fora encarregado pelo império de cuidar da sinagoga, de proteger um bem público. Mas esse homem, chamado Jairo, ele está vivendo uma experiência dramática. Imagine você que é pai. A filhinha dele, de 12 anos, está morrendo. E ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de alguém e resolve procurar aquele homem de Nazaré. O que se passava no coração de Jairo? Você já fez essa pergunta? Não tinha religião, mas tinha o quê? O quê? Tinha fé, que às vezes nos falta. Procura Jesus convictos, vejam as palavras dele, se ajoelha humildemente, se prostra diante de Jesus. E quantas pessoas nem procuram Jesus hoje? Ao contrário, debocham dele e diz: Senhor, mestre, Rabi, minha filhinha está morrendo. Queira compreender um coração de um pai aflito. Eu acho que Jairo estava chorando aos pés de Jesus. Por favor, venha comigo, põe a sua mão e ela viverá. Fé independe até de religião, porque tem muita gente que tem religião e não tem fé. E fé sem religião, sabe o que é? Propaganda enganosa.
Mas a fé dá sentido à religião. A fé eterniza o homem. E pela fé, tudo é possível. Jesus atende o chamado daquele homem. Sabia quem era Jairo. Não interessa para Jesus a condição social, o pensamento, interessa amar. E reconhece naquele homem a fé. Vamos para a tua casa. Uma multidão o seguia. Ninguém queria arredar. O caminho era estreito e a multidão segue a Jesus. No meio aparece outro fato importante que merece nossa reflexão, para mim e para você. Queira situar-se já perto da casa de Jairo, perto da cidade de Cafarnaum. Uma mulher hemorrágica. Ela sofria de uma hemorragia há 12 anos, diz Marcos. Tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e não resolvia, só aumentava seu sofrimento. São Marcos diz, ela ouviu falar que Jesus ia passar. E ela vai à procura do Senhor. Saibam, quero dizer-lhes que uma mulher que tinha sangramento no tempo de Jesus era considerada, escute, uma pessoa amaldiçoada por Deus. Sabia disso? Era assim. Uma coisa natural do corpo da mulher. Era rejeitada, impura. É por isso que o Evangelho diz que ela veio por trás. Ela não veio de frente. Ela está humilhada. Ela está carregando, além da doença, a humilhação de que aquilo era um castigo de Deus. Escutem-me, Deus não castiga ninguém. Nós nos castigamos por causa de nossos pecados. Compreenda, meu filho. Compreenda, minha filha. E Deus não nos fez para o pecado, mas para a vida. Aquela pobre mulher, certamente enrolada com muitos panos para ninguém notar que ela tinha sangramento, com certeza. Coitada. Pergunta ao médico, uma pessoa que sofre de hemorragia, ela fica debilitada, fraca, sem forças, anêmica, pálida. No meio da multidão ela vem e ela diz a si mesma, se eu pelo menos tocar a ponta de seu manto, eu ficarei curada. Ela não diz, se eu chegar perto dele, se eu tocar, talvez eu fique curado. Isso é coisa de você que faz promessa, querendo trocar com Deus suas coisas. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de suas velas, nem de suas orações. Deus quer seu coração. Deus quer a sua fé. Compreenda. Estou falando com autoridade. Para que na relação com Deus sejamos verdadeiros. Meu Senhor e meu Deus, eu te adoro. E faça o seu pedido. Faça-o com fé. Aquela mulher é exemplo de fé. Não quer nada em troca. Ela quer apenas dizer, tu podes me curar. Se eu te tocar, eu ficarei curada. Que coisa impressionante, né? Não tem dúvidas. Saibam mais de uma coisa a mais. A fé não permite dúvidas. Dúvidas são coisas nossas, de nossas limitações, da razão, da racionalidade. O conhecimento humano é limitado. Se não fosse assim, os cientistas desse tempo tecnológico já teriam descoberto um remédio para curar a Covid. É limitado o conhecimento humano.
Reconheça-se a nossa pequenez e a grandeza de quem nos fez para Ele. E por Ele, tudo será possível. Eu penso, deixa eu dizer para vocês, eu, Padre Adilson, penso que se hoje, 27 de junho, de repente toda a humanidade se ajoelhasse e dissesse como aquela mulher: livra-nos dessa pandemia. Essa pandemia acabaria hoje, eu creio. Mas ninguém procura a Deus. Ninguém invoca seu nome. Em nossas casas, as novelas tomaram o lugar de Deus. Ou eu não estou dizendo a verdade? Qual a família que reza em casa? A preciosidade da oração em família foi esquecida. O nome de Deus é banalizado. Vocês se lembram como apresentaram Jesus no carnaval de 2019? Vocês se lembram? E a televisão fez questão de mostrar, e mostrava repetidas vezes. Debocharam do Senhor, de sua pessoa e de seu nome. E a Bíblia diz, é palavra de Deus: não há debaixo do céu um outro nome pelo qual possamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. E a Ele, só a Ele pertence a honra e a glória, o tempo e a história. Aquela mulher tem fé. E talvez, se esforçando, tocou na ponta de seu manto. E de imediato ela viu uma força que se projetava sobre ela. A força divina. Você já experimentou isso? Se não experimentou, pode experimentar pela oração. É algo que toca a gente, que levanta a gente, que quebra todo malefício. Faça a experiência, faça a experiência. Se converta, homem. Hoje é o dia de tua conversão. Deus te ama. Não importa a tua vida passada. Importa que tu possas procurá-lo hoje, humildemente, confiantemente, no poder dele. Jesus percebeu o que tinha acontecido e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? A resposta dos discípulos não poderia ter sido outra, parecida com a nossa. Tu não estás vendo? Todos te apertam, a multidão te comprime, e tu perguntas quem te toca. E Jesus olha, bonita essa passagem, sai procurando com o olhar: quem me tocou? Hoje Ele procura você na sua casa, onde você está, aí na sua chácara, onde você me escuta. O olhar dele está sobre você, dizendo: toca-me, e tu verás quem eu sou, que eu te amo incondicionalmente. Não perca a oportunidade, é agora que o olhar de Jesus sobre você mude a sua vida, mude a sua história. É o que eu mais desejo, a conversão dos pecadores, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A mulher, pobrezinha, diz Marcos, cheia de medo, tremendo, resolve se apresentar, toda enrolada em panos. Fui eu, Senhor. E conta a sua história, conta seu sofrimento, fala de sua dor, diz o que ela vive. 12 anos, Senhor, que eu estou assim, mas tu me curaste, porque eu senti uma força que me tocou. És tu, meu Deus, meu Salvador. E Jesus põe a mão sobre ela. É lindo, né? E diz: minha filha, tua fé te curou. É a fé que cura. Pode crer no que eu estou dizendo. É a fé que liberta.
É a fé que salva. Quando estavam conversando e Jesus falando, ouvindo a mulher, chegam os empregados de Jairo. Já lhes disse que Jairo era um homem, era uma autoridade. Chegam seus empregados e dizem: tua filha morreu. Que imagina. Não incomodes mais o Senhor. Tudo já está perdido. Quando se confia em Deus, nada será inútil. Nada será impossível. É para você que eu estou falando. Jairo continua acreditando, porque não dispensa Jesus. Vem à minha casa, vamos à minha casa. Ele dissera: se tu colocares a mão sobre ela, ela viverá. Quando chegaram na casa de Jairo, estava aquele alvoroço que a gente conhece. Quando alguém, um familiar ou um amigo, uma pessoa querida falece. Era uma criança de 12 anos. Todos estavam chorando. Uns gritavam e Jesus disse: calma, calma. A menina não morreu, ela está dormindo. Caçoaram dele. Zombaram dele. Como fazem hoje os incrédulos desse mundo. E como sabem fazer, não é? Como sabem debochar de Deus através dos meios de comunicação, das novelas promíscuas, ou não é verdade? Dos programas pecaminosos. Meu filho, abandone isso. Diga não a esse tipo de comunicação social. Venha de onde vier. Jesus entra no quarto com os discípulos Pedro, Tiago e João, Jairo e sua esposa. A criança está adormecida, morta. Eu vejo o olhar de Jesus se compadecendo daquela menina, pegando a sua mão fria. Ele é Deus, e Deus tudo pode. E diz em hebraico: Talita cum. Talita, menina. Tacum, o verbo levantar-se. Talita cum, menina, levanta-te. E a menina levantou-se, porque Ele é Deus. Confie no Senhor. Tudo será diferente. Talvez o Senhor não esteja dizendo Talita cum, mas esteja dizendo Pedro, Severino, Jefferson, Maria, Quitéria, seu nome. E Ele está a dizer: levanta-te, anda, sai dessa tristeza, liberte-se desse medo, porque eu sou o teu Deus. E eu te fiz para mim, e em mim encontrarás a vida eterna. Amém. Que a palavra fique no seu coração e na sua mente, para produzir frutos na sua vida, porque Deus lhe fez para ser feliz. Não abra mão da graça que Deus lhe dá nesse dia, nesta manhã de domingo, 27 de junho, 13º domingo da liturgia católica. Palavra de Deus para a salvação do mundo inteiro. Amém.